É muito bom estarmos aqui nesta manhã para adorar o Senhor, também para aprender um pouco da palavra. Somos agradecidos porque a gente tem liberdade de culto em nosso país e, em nome de Jesus, essa liberdade vai ser ampliada ainda mais. Abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e o 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente vive em um mundo que normalmente é um mundo de conflitos, de confusões, de guerras. Sempre em algum lugar a gente ouve falar de conflitos em vários pontos. E a gente precisa entender o que é a paz de Deus em Cristo. É uma paz diferenciada. Quando a gente pergunta o que é paz, e a gente vai fazer uma pesquisa nos dicionários, a gente vai encontrar que geralmente a paz é definida como um estado de calma, um estado de tranquilidade, uma ausência de perturbação, de agitação. O dicionário vai falar mais ou menos nesses termos o que é paz. Então, um estado de tranquilidade e uma harmonia interior, que geralmente a gente vai sentir-se bem quando está em paz. Quando estamos em paz com Deus e com as outras pessoas, e principalmente a paz com a gente mesmo, a paz consigo mesmo. A verdadeira paz, na verdade, é um relacionamento, uma harmonia que a gente tem com nós mesmos e com o Criador. E isso só é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Porque a paz, na verdade, dentro da teologia, é um dos frutos do Espírito Santo, que vai estar bem definido em Gálatas 5, 22 e 23. Então, a paz interior é a tranquilidade que vem de uma vida de paz conosco mesmo e com Deus. E a gente pode perguntar, mas como isso é possível? Como viver em paz com tantas preocupações do dia a dia? E muitas vezes nos leva a ter medo de situações que são cotidianas, que aparecem, principalmente quando você liga hoje aos meios de comunicação, através dos canais de televisão. Todos os canais, sem exceção, eles gastam parte enorme do tempo falando de tragédias, de luta, de morte, de coisas que tiram a nossa paz. Então, acontece às vezes em muitas pessoas um estresse assim desproporcional, e às vezes colocam dentro da pessoa uma incapacidade de estar em paz. E aí vem a inquietação, as perturbações que nos levam a ficar pessoas agitadas. Isso é muito, muito difícil, né? Esse versículo aqui de Filipenses 4, 6 e 7
vão aqui nos dar uma espécie de conselho que nos ensina que não devemos ansiar por coisa alguma, pois temos à nossa disposição uma ferramenta poderosa, um recurso extraordinário, que é a oração. Então o texto é um poder que está à nossa disposição, um poder criativo que pode alterar e nos dar uma tranquilidade até em meio a sofrimentos e tribulações da vida. E aí esse meio, através da oração, vai nos ensinar a ter capacidade de enfrentar toda e quaisquer adversidades que possam vir. Isso por meio da oração. É uma força espiritual poderosa que se faz presente, que está à nossa disposição, que o Senhor Todo-Poderoso vai estar nos abençoando em todos os momentos. Vai estar pronto a nos socorrer, a nos atender, quando a gente sinceramente coloca diante dele as nossas preocupações, as nossas lutas diárias. Então a oração contínua, ela serve de uma espécie de salvaguarda contra toda e qualquer perturbação externa e até mesmo a tão temida ansiedade. A ansiedade é um negócio terrível. É você estar preocupado com algo que vai acontecer, que você vai enfrentar no futuro, né? Então, esse meio que o texto de Filipenses 4, 6 e 7 nos oferece, envolve uma atitude da gente esperar em Deus. E em seguida vai indicar que Ele, que conhece-nos perfeitamente, Ele sabe das nossas preocupações, das nossas fragilidades, da nossa debilidade. Então a gente pode pedir ajuda ao Senhor em todos os momentos. E fica então aqui esclarecido que devemos deixar, aqui o texto vai dizer, a gente tem que estar bem claro, que aquilo que queremos da parte de Deus, a gente vai confiar nele, vai entregar para ele nossas lutas, através dos pedidos de oração, ele vai nos socorrer. Paralelamente a tudo isso, deve haver atitude de ação de graça. Ações de graças é quando você dá um crédito a Deus pelo favor imerecido que você recebeu. Tem gente que às vezes pede uma coisa a Deus e depois nem se lembra de agradecer. Lembra-se daquele texto onde Jesus curou 10 leprosos. Olha que os leprosos naquela época era uma doença praticamente incurável. E Jesus faz uma cura maravilhosa e eles ficaram limpos e somente umzinho dos 10 voltou para agradecer. E Jesus se lembrou, cadê? Onde estão os 9, né? Isso é comum, né? Não podemos rogar a Deus nossas demonstrações de misericórdia. Não podemos rogar a Deus novas demonstrações de misericórdia, a menos que tenhamos consciência clara daquilo que já nos foi outorgado pelo Senhor. Então, se você já recebeu alguma bênção do Senhor e não agradeceu, e você vai pedir de novo, você vai ficar com uma dívida muito grande. Então, se você pede a Deus um favor e Ele o faz, lembra-se de ser grato, né? Ações de graça é isso, né? E alguns autores até, eles pegam pesado nesse sentido. Alguns autores dizem assim: o homem ingrato não pode orar
porquanto não tem ideia verdadeira da bondade de Deus. Isso é teologia de algumas pessoas que têm conhecimento do texto sagrado, conhecem muito bem os originais. Então eles aconselham que quando a gente pede alguma coisa a Deus, a gente precisa ser grato a Ele, tá? O pastor, que eu gosto muito dele, o pastor Paul Yang-Shu, na Coreia, talvez a maior igreja evangélica do mundo, há um tempo atrás estava com 800 mil membros, não sei, deva estar chegando aí na faixa de 1 milhão, né, de membros. Não sei agora com uma pandemia como está, mas ele escreveu no livro A Quarta Dimensão, livro que fala de uma dimensão onde as coisas acontecem, e ele então escreve lá: Senhor, me abençoa. Muita gente pede: Senhor, me abençoa. Aí o Senhor pergunta: em que esse camarada está querendo? A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. O que ele quer? Então o pastor Paul Yang-Shu, da Coreia, ele aconselha a fazer orações específicas. Aquela oração que você pede e você tem certeza que Deus pode responder. E quando Ele responde, você tem certeza: Deus me atendeu nesse pedido que fiz. Então, agradece. Mas o que a gente precisa também entender através da oração? A oração não opera algo assim como a lâmpada mágica, que apenas precisa ser esfregada para que um gênio apareça e resolve o seu pedido. É capaz de atender qualquer pedido que lhe fizermos. Isso não acontece. Antes de mais nada, a oração vai nos ensinar para que a gente aprenda a agir com disciplina, levando-nos a reivindicar, né, as nossas necessidades, mas a gente precisa aprender a descobrir qual a vontade do Senhor para a nossa vida. E à medida que a gente vai crescendo na graça, de tal modo que as coisas importantes que a gente precisa pedir não deva ser qualquer coisa. Devemos pedir aquilo que contribua para o progresso espiritual, para o reino de Deus tenha abrangência e cresça em todos na parte da terra. É a oração mais, digamos assim, objetiva que devemos fazer, é para que o reino de Deus cresça, para que com isso destrua a força do mal e com isso o reino de Deus seja plenamente estabelecido. Isso é um nível, é um progresso, um crescimento espiritual que vai acontecer à medida que a gente vai tendo a intimidade com Deus. Nós vamos aprendendo até mesmo a orar. Quem chega nesse nível não vai fazer oração, pedido de oração, coisas egoístas. E a gente vê muito disso aí através da mídia, né? Pessoas que vão para a mídia e dizem: eu estava com 100 cheques voando, né? E eu consegui liquidar isso, agora eu tenho 2 carros na garagem, tenho 2 casas de veraneio, entendeu? Então, são coisas egoístas, pessoais, né? Que, na verdade, a gente vai entender uma coisa. Não sei se vocês já chegaram a esse nível. A miséria não é de Deus. Em tudo que Deus fez, há uma prosperidade, algo extraordinário em tudo. Você pode fazer essa avaliação, assim você vai descobrir que Deus é um Deus de prosperidade. E a gente, quando lê a palavra, a gente
quando conhecemos a história de Jacó e Esaú, quando Jacó sai sem nada e 20 anos depois ele volta riquíssimo, riquíssimo, e ele então prepara um belo presente para o irmão, porque ele tinha medo do irmão, e o irmão falou: não, eu tenho muito, eu estou rico, sou rico. Então, a prosperidade é de Deus. Mas você pedir isso a Deus: Senhor, eu quero ser rico, eu quero ter 5 carros, eu quero ter 2 casas de veraneio, é um pedido egoísta. Então a gente tem que aprender a exigir, não, jamais exigir, mas deixar que Deus nos venha abençoar naquilo que é melhor para a nossa vida e para o reino de Deus. A qualidade de uma disciplina à oração vai então nos impedir de fazermos pedidos egoístas, e nossos alvos então devem ser para o crescimento do reino de Deus. A gente pode pedir para Deus abençoar a nossa família, e eu não sei se vocês já fizeram uma análise. Geralmente os filhos dos crentes, de um modo geral, os crentes consagrados, eles sempre são mais bem assim abençoados do que a gente mesmo. Eles vão lá na frente, eles crescem, porque Deus vai trazer essa bênção para quem sabe pedir em oração. Então, nessa disciplina, havemos de aprender que nossas orações, elas podem ser respondidas ou não. Isso também é uma habilidade do crente maduro. Se ele faz um pedido e Deus não respondeu, é porque foi o melhor para a gente. Isso é maturidade cristã. Agora, tem gente que pede, que não recebe, vai ficar chorando, lamentando. Às vezes não era bom. Deus sabe de todas as coisas, né? Então devemos ter a certeza, nossas orações podem ter um sim como resposta ou não. A resposta afirmativa, às vezes, não seria tão boa como uma negativa. Isso, embora seja muito difícil, isso é um motivo que, às vezes, você pode ficar chateado pelo momento, mas a seguir você vai ver: Deus não respondeu, porque o não foi o melhor para mim. O Senhor Jesus Cristo, lá no jardim do Getsemane, ele deu esse exemplo. Ele faz um pedido, uma oração: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele sabia da atrocidade de uma morte de cruz, e ele pediu, se fosse possível, para ele sair daquela missão. Mas logo a seguir, não demorou muito, ele reconhece, porque a sua missão teria sido abortada ali se essa resposta viesse. E ele não demorou um segundo a reconhecer, tendo entregue apenas à vontade de Deus naquele momento. Isso é um exemplo de servo, como Jesus o foi. Está em Mateus 26, 36. Portanto, na qualidade de fator disciplinador, a oração nos concede a realização da vontade de Deus, e isso, afinal de contas, é exatamente o que o crente sincero deve buscar, tanto nas suas orações, como em tudo o que vier a realizar na sua vida. Entretanto, a oração também serve de força criadora, porque apela para um poder sobrenatural, um poder infinito, fazendo até mesmo o impossível. E acontece, conforme se verifica em incontáveis casos registrados na história. Por essa razão que nos é
recomendado esse uso desse poder sobrenatural da oração. Ela pode transformar-nos, como pode transformar as condições em que vivemos. O crente maduro, quando ele ora, às vezes pode não acontecer o seu pedido, mas a grande verdade é que muitas vezes ele muda. E quando você consegue isso, você vai agradecer a Deus por este momento. E o texto de Filipenses 4:7, que eu gostaria de ler outra vez: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz de Deus, que não tem como explicá-la, é algo sobrenatural. Essa paz, ela é atribuída a Deus. Por quê? Primeiro, trata-se de uma qualidade espiritual que nos é divinamente conferida, é oferecida. Isso vem da parte do Espírito Santo quando a gente se converte. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo, ele vai trabalhar na nossa vida, trazendo essa paz tão importante e tão necessária. Segundo, porque Deus é a sua fonte originária. A paz vem de Deus, onde a comunhão com Deus coloca todas as águas perturbadoras, traz uma tranquilidade sobrenatural na nossa vida. Assim, deixamos então de lado nossas ansiedades, entregamos para Deus a nossa vida, e algo que destrói o poder corrosivo da ansiedade vai ficando para trás, e nós ficamos então acalmados pela grandiosa paz de Deus através de Cristo Jesus. A paz de Deus vai guarnecer o coração e a mente do crente. Quando essa paz ela é introjetada dentro de nós, da nossa mente, a gente pode passar por situações adversas e sermos então mais do que vencedores. A paz de Deus mantém o coração e a mente sob guardadas, não permitindo que as circunstâncias invadam e destruem a nossa tranquilidade, que se alicerça sobre a certeza do bem espiritual, o que nenhuma circunstância terrena pode alterar. Quando você tem a paz de Deus na sua vida, nada, absolutamente nada, na esfera terrena vai tirar você do foco que está centrado na vontade de Deus. Deus, então, oferece-nos a sua proteção às nossas almas. A paz é a sentinela que garante que tudo vai muito bem na nossa vida. No mundo temos tribulações, lutas e aflições, mas em Cristo temos a paz que é tão necessária, e a gente vai descobrir que o próprio Senhor Jesus, ele vivenciou isso em momentos de agitação externa, em momentos de até mesmo de tempestades. Ele podia estar com um belo cochilo em um barco que balançava com as ondas agitadas do mar. Que Deus possa nos capacitar para que sejamos então essas pessoas que possam ter no seu coração essa paz, uma mente guardada e protegida, para que sejamos até mesmo agentes para ajudarmos tantas pessoas que vivem neste mundo atribuladas, agitadas, porque não têm a paz de Cristo. Que Deus nos abençoe. Pai, nós somos agradecidos nesta manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, colocado em nossos corações esta convicção
de que temos um Deus todo-poderoso, que nos ama profundamente, que cuida de nós e que nos deixa capacitados a vencermos todas as lutas, tempestades que vêm sobre as nossas vidas, e assim vivemos com uma tranquilidade, porque a paz de Cristo faz isso em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.